Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vim trazer para os irmãos hoje um vídeo um pouco diferente dos que eu tenho postado ultimamente. Eu tenho procurado colocar um por dia para estar aí tirando o atraso dos sonhos que eu tive ao longo dos anos e não tinha compartilhado e tal. Só que ontem eu acabei não postando nenhum vídeo. E isso aconteceu pelo seguinte motivo: eu eu comecei a gravar, lembrei tal de um sonho importante que Deus tinha me passado, tal, gravei. Eu ia subir para o YouTube, mas eu tive uma sensação meio estranha, assim, eu tive uma sensação de que aquela palavra era uma palavra vazia, sabe? Não vazia porque não fosse importante, mas porque talvez aquele não era o assunto que eu devia estar postando no momento, talvez aquela não era a hora, sei lá. Aí eu resolvi deixar pra lá aquilo e fui procurar me lembrar de alguma outra revelação importante para estar passando. Fui colocar, mas também tive essa mesma impressão, essa mesma sensação. E comecei a tentar lembrar de alguma coisa que eu poderia estar de alguma experiência que eu poderia estar postando e tal, mas não me senti bem com nada que me viesse à cabeça, então eu falei para Deus assim que eu não ia colocar nada, a não ser que ele me falasse o que eu devia postar. Então eu deixei para lá e fui dormir. Aí, amados, no meio da noite, no meio da madrugada, eu acordei para ir no banheiro e tal. E quando eu acordei, eu tive uma visão, né? Uma visão acordada, mas foi como se fosse na minha mente. Eu vi um prato de comida, tinha como se fosse, acho que arroz, alguma coisa assim, só que era uma comida que já tava, não era fresca, né? Ela tava já fria, não chegava a ser estragada, mas era quase, né? E do lado daquele prato tinha uma colher, e naquela colher não tinha a comida dentro. O que tinha dentro daquela colher era uma labareda de fogo, né? E eu não entendi aquilo, né? Eu perguntei para Deus o que significava aquilo e eu escutei a voz do Espírito Santo, a voz audível dele falando, e ele disse assim: ou melhor, ofereça a mim como alimento. Eu fiquei chocada na hora, irmãos. Chocada, fiquei pasma, né? E eu não entendi bem o que ele quis dizer com oferecer a mim como alimento, né? Fiquei refletindo sobre aquilo e tal. Eu entendi que essa era a mensagem para estar passando, mas na hora eu não entendi o que isso significava em termos práticos, né? Eu falei para ele: Senhor, como eu te ofereço como alimento? Passei a manhã inteira refletindo sobre isso, e aí, irmãos, eu fiquei pensando em algumas coisas, tá? Fiquei pensando assim que Deus ele tem falado muito ultimamente através dos irmãos, de vários canais. Ele tem falado a respeito da vinda dele, dos acontecimentos finais, a vinda do anticristo, e todas essas coisas que Deus tem falado. Aliás, até a noite passada eu tive uns sonhos assim sobre esse assunto, que eu até ia compartilhar, mas não era o momento que Deus queria, né? E eu fiquei pensando sobre isso, só que assim, todas as mensagens de todos os lugares que a gente ouve fala sempre a mesma coisa, que é prepare-se, esteja preparado, prepare-se para o que está por vir, né? Coisas terríveis estão por vir, o arrebatamento está por vir, então esteja preparado, né? E essa sempre é a mensagem que tem por trás de todas as coisas que Deus tem falado, né? Tem alguns canais aí postando muita coisa sobre isso, compartilhando coisas importantes. Alguns outros não são canais assim sobre esse assunto, mas são pessoas que estão postando as suas experiências, os seus sonhos e tal. Então, assim, Deus tem falado muito e as pessoas já estão até meio cansadas de ouvir a mesma coisa, porque a mensagem é sempre a mesma, né, amados? Mais ou menos a mesma coisa, né? A gente sabe que tá vindo coisas terríveis sobre o mundo, você já sabe o que é, não vou estar repetindo de novo.
Quem está acompanhando já está até careca de saber essas coisas. Porém, o que é muito importante, amados, prepare-se, né? E como que a gente se prepara para isso, né? Talvez muitas pessoas não estejam entendendo ou não saibam como se preparar, né? E aí eu me lembrei da parábola das 10 virgens, né? As virgens que entraram para as bodas, que basicamente ali houve o arrebatamento, né? Que é o que eu entendo dessa passagem. As virgens que subiram para as bodas, elas estavam preparadas e as outras não. Mas de que maneira que elas estavam preparadas? Elas tinham o azeite, né? O azeite reserva. O azeite, amados, pelo que eu entendo, que eu imagino que todo mundo entenda dessa maneira, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é simbolizado pelo azeite. Então, amados, é necessário estar cheio do Espírito Santo, tá? Só que é fácil assim falar, tem que estar cheio do Espírito Santo, mas como é que a gente faz isso, né? Como que a gente se enche do Espírito Santo? Como que a gente busca? Existem até algumas igrejas de hoje em dia que nem isso tem, né? Infelizmente, né? As pessoas nem sabem exatamente o que é o Espírito Santo. Então, eu comecei a me lembrar de como que foi que eu recebi o Espírito Santo, como é que é o meu relacionamento com ele, como é que isso funciona, né? Comecei a me lembrar dessas coisas. Então, assim, eu peço que Deus, ele me guie, né, para estar falando o que ele quer que eu fale, que eu sou humana, né, não posso falar palavras de sabedoria humana, porque isso não vai ajudar em nada. Eu me lembrei que quando eu era criança, eu tinha, deixa eu ver, mais ou menos uns 4 aninhos de idade, eu tive uma experiência muito marcante, né, que mudou a minha vida. Eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Eu vi as pessoas falando e tal, mas eu mesma nunca tinha recebido ainda. Não cheguei a receber naquele momento, mas o que aconteceu foi o seguinte. Tava tendo uma reunião na igreja que eu frequentava na época. Era uma igreja muito grande, irmãos. Essa igreja, ela grande assim, em termos de espaço, né? Ela era um antigo cinema, né? E estava tendo uma reunião de oração ali naquele dia, né? Os irmãos estavam buscando a presença de Deus e eu estava no cultinho das crianças. O cultinho das crianças, ele ficava naquele lugar onde projeta a imagem do filme, sabe? Aquele buraquinho que tem atrás ali onde sai a projeção do filme. Era ali que ficava a salinha das crianças. E eu estava lá na salinha das crianças quando eu reparei que a professora, ela estava observando pelo buraco, né? E eu era pequenininha, cheguei perto dela, estiquei os bracinhos, pedi para que ela me erguesse para eu olhar, que eu queria olhar lá embaixo também. Quando ela me ergueu, eu vi uma cena incrível, amados. Os irmãos estavam todos sentados nas suas cadeiras, com a cabeça baixada, buscando Deus. E eu vi, sobre a cabeça de cada um, havia uma labareda de fogo. Sabe, mas muito grande, aquele fogo vermelho ardente. E eu, como era criança, sabe como é criança, né? A gente tem dificuldade de saber o que é real, o que não é real, né? Geralmente o que a gente vê é real e pronto, a gente não questiona, né? Eu não achei que aquilo fosse nada absurdo, né? Eu só achei estranho ter fogo na cabeça das pessoas, né? Na época eu não fazia ideia do que isso significava, né? Eu olhei para minha professora, ela estava tranquila, não sei se ela estava vendo ou não, provavelmente não. Se estivesse vendo, não estava tão calma, né? E como ela estava calma, eu entendi que estava tudo bem e fiquei olhando aquela chama na cabeça de cada pessoa. Né? Achei um pouco estranho, mas levei isso na boa. E durante anos e anos essa lembrança ficou marcada na minha memória. Só recentemente eu comentei um dia isso aí com a minha família e eles falaram, nossa, você viu isso mesmo? Geralmente a gente costuma ver esse tipo de figura em Bíblias ilustradas, né, em quadrinhos,
E às vezes a gente pensa que isso é uma figura só, né? Mas realmente eu vi, com os meus olhos humanos, físicos, eu vi isso. E o tempo foi passando, né? Eu tinha por volta de uns 4, talvez menos de 4 anos, eu tenho uma boa memória, eu lembro de coisas bastante assim do passado. E aí eu só fui receber o Espírito Santo mesmo por volta dos 12 anos de idade. E o dia que isso aconteceu, amados, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais fui a mesma pessoa. Porque o Senhor marcou, né, o meu coração, né, as tábuas de pedra do meu coração, como fala lá. As tábuas de carne, melhor dizendo, do meu coração, ele marcou para sempre. Né? E a partir daquele dia eu vivenciei experiências incríveis, né? E que me marcaram de uma forma que, como Jesus mesmo fala, né? Da rocha, né? Que ele colocou uma rocha no coração de Pedro, né? Porque a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a gente se conecta com Deus de uma forma que é muito difícil de Satanás arrancar, sabe? E assim, mesmo depois, mais pra frente na minha vida, em que eu acabei me distraindo com coisas do mundo e afazeres do dia a dia tal, aquelas experiências com o Espírito Santo não me deixavam esquecer a presença de Deus de forma alguma, né? De forma assim que, de tempos em tempos, eu sentia saudades dele. Saudades do Espírito Santo, da presença dele. Então, eu comecei a buscar a Deus e voltei para a presença de Deus. Levou um tempo para eu estar fluindo novamente, mas ele voltou. Aos poucos ele foi voltando, né? Então, amados, quem é a pessoa do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo é o nosso penhor. Jesus enviou o Espírito Santo como consolador, como conselheiro, como ajudador, mas ele também é o nosso penhor. E às vezes tem gente que não sabe o que é penhor, né? Penhor é o seguinte, quando você quer adquirir algo e você precisa dar alguma coisa em garantia, para garantir para a pessoa que você vai realmente pagar. Né? Então eu vou lá e dou um objeto importante para mim, sei lá, tem um anel que era da minha bisavó, eu pego e dou aquele anel como penhor, e aquilo dali tem valor para mim, é importante, então é uma garantia que a outra pessoa tem de que eu vou pagar. Então, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo foi nos dado como penhor. Então, se você está cheio do Espírito Santo, é uma garantia de que você será salvo. Sabe, Deus garante. Por que isso? Porque o Espírito Santo ele é precioso para Deus. Né? Tanto que Jesus ele fala o seguinte, ele fala que os crimes cometidos contra ele serão perdoados. Mas se você fala mal do Espírito Santo, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por quê? Porque o Espírito Santo é precioso demais para Jesus. Tá? Jesus tem o Espírito Santo como algo muito precioso. E ele enviou a nós como penhor. Então, assim, se Deus traz para nós algo que para ele é muito importante e deixa aqui na terra como penhor, é porque é uma garantia, amados. Uma garantia da nossa subida ao céu, do nosso arrebatamento. Por isso, saiba que se você estiver cheio do Espírito Santo, você será arrebatado. É uma garantia que Deus nos dá. Tá? Eu não sou muito boa assim de guardar versículos de cabeça, tá, amados? Mas tudo isso que eu tô citando é só vocês procurarem na Bíblia que tá tudo escrito. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso estar colocando nos comentários os versículos correspondentes a isso. E amados, uma outra coisa assim que me veio à cabeça agora. Muitas pessoas atribuem o Espírito Santo como sendo uma ideia ou um poder, uma sensação, esse tipo de coisa. Só que o Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele é alguém, tá? Ele tem uma personalidade, ele é alguém. Então Jesus fala assim que não entristeçais ao Espírito Santo. Então ele pode ser entristecido, certo?
Também está escrito que o Espírito Santo, ele sente ciúmes, sabe? Está escrito isso. Então, que ele sente ciúmes quando a gente começa a enamorar o mundo e se afastar dele. Por quê? Porque ele nos ama tanto, mas tanto, que ele fica enciumado, né? Como alguém apaixonado, ele fica enciumado de tanto que ele nos ama. Então, alguém que fica enciumado, que sente ciúmes, que sente tristeza, que sente alegria, não pode ser uma coisa, né, amados? É alguém. O Espírito Santo é alguém, né? E um dia até questionei Deus, assim, porque a gente chama de Espírito Santo, então a palavra Espírito dá a entender que é uma ideia, né? E acaba, às vezes, dando uma interpretação errada. E eu perguntei para Deus qual é o nome que a gente devia estar... Não sei porque eu perguntei isso, né? Mas eu perguntei, Senhor, tem algum outro nome que a gente pode estar chamando o Espírito Santo além de Espírito? E veio na minha cabeça, pastor. O Espírito Santo também é pastor, amados, porque eu lembrei de uma passagem bíblica que agora eu vou ler para vocês, que vai ajudar no entendimento. Então, a passagem é João 10, vou ler a partir do 15. Ele fala, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, amado, sempre que ele falava em um pastor, eu achava que ele estava se referindo aos pastores humanos, né, das nossas igrejas. Mas ele não fala uns pastores, ele fala um pastor. Ele está se referindo a alguém específico. E Deus me revelou que esse um pastor é o Espírito Santo, né? Jesus partiu e ele deixou o Espírito Santo como pastor para nós. Obviamente, existem pastores humanos também, mas que serão guiados pelo Espírito Santo, né, amados? Porque se não for guiado pelo Espírito Santo, acaba se tornando um ministério de homens, né? E acaba não tendo propósito. Eu vou estar deixando aí embaixo no link depois um sonho que eu tive a respeito do Espírito Santo. Não vou estar contando o sonho todo de novo, porque é longo, mas basicamente, nesse sonho, Jesus me dava uma instrução, né, de que eu deveria me achegar ao Espírito Santo, né, porque eu estava assim desesperada para estar com Jesus no sonho, eu queria abraçá-lo, eu não queria que ele fosse embora, e ele dizia para mim assim, eu vou voltar, mas por enquanto fica com o Espírito Santo, porque ele é como eu, né? Ele é minha garantia. Ele vai cuidar de você. Eu demorei muito para entender isso, amados, né? Ainda estou entendendo isso. Só que assim, o Espírito Santo é o nosso penhor, né? Então, é isso que eu tenho para falar, mas eu mais para frente vou estar postando outros vídeos que me venham assim de inspiração a respeito do Espírito Santo, experiências e coisas que ele estiver querendo que eu fale, mas assim, poderia passar aqui o dia falando para vocês, amados, de como o Espírito Santo é importante para mim, como ele é precioso, sabe? Jesus é precioso, né? Mas o Espírito Santo também porque foi o próprio Jesus em pessoa que nos trouxe ele. Ele teve que dar a própria vida, né? Pagar com a própria vida para que o Espírito Santo pudesse vir, né? Ele fala, tem uma passagem que ele fala que se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Então foi necessário que Jesus passasse por tudo isso para abrir as portas do céu, né? Para que o Espírito Santo pudesse vir para nós. E é isso, amados. Vamos buscar a presença dele, vamos nos encher da presença dele. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, recomendo você estar pesquisando sobre isso. A Bíblia dá o Espírito... Jesus, ele nos garante o Espírito Santo como promessa, tá? Foi nos dado como presente, como promessa, e é para todos, não é uma coisa exclusiva para aqueles que são muito bons ou muito santos, não. Se for por essa linha de pensamento, você nunca vai receber. O Espírito Santo é uma promessa dada por Jesus.
E você, amado, tem direito a essa promessa, tá? Não deixa ninguém dizer para você que você não pode receber, porque você pode sim. Todos nós podemos receber o Espírito Santo, é um direito nosso. Se você já recebeu, é uma boa ideia estar se enchendo da presença dele, buscando. Geralmente, assim, uma das coisas que mais me enche da presença do Espírito Santo é o louvor, tá? Não só necessariamente o louvor com música cantada, mas assim, adorar a Deus, sabe? Agradecer a ele, ser grato por tudo, tá falando sempre o quanto eu o amo e conversar com o Espírito Santo, sabe? Ele é alguém, ele não gosta que a gente fique em silêncio perto dele, ele tá sempre conosco. Quando a gente fala com ele, se comunica com ele, ele se agrada, ele se alegra. Então, vamos fazer isso, vocês vão ver o efeito que tem. Então, até o próximo vídeo, amados, a paz do Senhor Jesus.